Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do nosso Loungecast, o podcast oficial da Casa Diff Decor. Estamos aqui nesse ambiente preparado para receber os nossos convidados, as pessoas que fazem e movimentam a Casa Diff Decor, edição 2025. E hoje eu tenho o prazer de receber para conversar aqui comigo sobre o espaço restaurante, uma pessoa que está ajudando, a receber todos os nossos convidados e visitantes, está trabalhando aqui todos os dias na Casa Diff Decor e também tem muitas histórias boas e boas novidades também para compartilhar com a gente. O chefe de cozinha, Jean Palma, piloto de fogão e muito em breve também vai estar pilotando carros e caminhões nas pistas de Cascavel e de todo o Brasil. Um esportista e também um cara que entende muito de culinária. Meu amigo Jean, seja muito bem-vindo. Um prazer te receber aqui pra gente conversar, cara. Prazer é meu. E honra estar aqui, porque a gente vai abrir uma coluna inédita, né? Exatamente. Então, O Jean vai fazer parte, da Nada é Por Acaso, vai estrear a minha coluna na revista Diff Brasil. Uma honra também contar e compartilhar um pouco da sua história, da sua trajetória e já projetar o ano de 2026, que eu tenho certeza que vai ser muito especial para você. Antes da gente entrar nesse assunto, vamos começar falando um pouquinho da Casa Diff Decor e do trabalho que você e a Gran Cru estão fazendo aqui no restaurante, no café, que a gente está oferecendo na parte de baixo, perto da nossa adega, para justamente, como eu disse antes, receber, recepcionar todos os nossos convidados e participantes. Como é que tá sendo essa experiência, de trabalhar e ajudar a atender o público aqui na nossa mostra, Jean? tem sido muito bom. Foi uma surpresa quando eu recebi o convite da senhorinha, né? E do Rodrigo Fávaro, para estar com eles ali em parceria, assinando o cardápio, né? E confesso que, mesmo já estando na área há bastante tempo, eu fiquei com um friozinho na barriga. A gente fez a degustação do cardápio, fizemos as escolhas dos pratos. Todos os pratos têm histórias afetivas ou assinaturas de chefes amigos, né? Que nem o caso do risoto de cebola caramelizada, que é o Marcelo Brasier, que está nos Estados Unidos. Liguei para ele, mano, eu preciso de um risoto que não seja o tradicional, porque ou é pera com queijo brie ou é alho poró. Uhum. E aí ele me sugeriu cebola caramelizada. E esse incluiu no cardápio Incluí aqui no cardápio. Tá sendo um sucesso, então assim, o pessoal tá adorando, o ambiente ficou lindo. As meninas da Albi fizeram um trabalho sensacional. Então a gente tá ali com a Casa Balduco, né? O nosso cafezinho hoje patrocinado pela Casa Balduco e a Gran Cru e os pratos assinados por mim, né? E como é que tá sendo essa experiência, de assinar um cardápio? A gente já vai falar bastante sobre isso também. Tem uma grande experiência como churrasqueiro, como assador, como chefe de eventos e agora ter um restaurante, para você apresentar o seu trabalho, mas também com essa responsabilidade de assinar ali o cardápio e estar nesse dia a dia do contato direto com o cliente. A experiência foi um start, porque nós já vimos há um tempo, eu e a minha esposa, falando dessa transição, sabe? Do evento para o restaurante. Porque um chefe de cozinha sem uma cozinha, o chefe de cozinha é um cozinheiro. E um cozinheiro sem uma cozinha não é um cozinheiro. E nós só fazíamos os eventos, então nós não tínhamos um lugar, então, o que nós encontrávamos no dia a dia. Chegava num evento, o cliente gostava da comida, chegava para a gente, onde quer ter o restaurante? Uhum. Não, nós só fazemos evento. E aí a gente foi sentindo, e eu sou da cozinha. Uhum. Então, quando eu me formei na faculdade, trabalhei no Le Monde, no Bistrô, trabalhei no Brasileiríssimo, em São Paulo. Então, eu estava sentindo falta desse ambiente de cozinha. E aqui a casa reacendeu esse desejo de ter o restaurante, de estar com o cardápio, de fazer pratos que remetem à minha história. E daqui nós vamos abrir o nosso restaurante. Olha só que Então legal. foi um start Uhum. que trouxe muitas possibilidades e acima de tudo, trouxe um brilho que estava apagado, vamos dizer. E esse brilho surgiu quando na sua vida? Quando que você decidiu começar a cozinhar? Criança, adolescente, já era algo que fazia parte da sua rotina? Ou isso foi tomando gosto ao longo da sua adolescência, fase adulta?
Eu, desde pequeno, a minha mãe já foi me ensinando a fazer um arroz, um feijão, um macarrão, porque ela trabalhava fora. Eu ficava com a minha tia, mas assim, a minha tia só ficava supervisionando. Ela que, se eu aprontasse, Uhum. era o laço. Mas aí eu fui aprendendo a fazer um arroz, esquentar a comida que a mãe deixava pronta, né? E fui pegando gosto por isso. Aí depois eu entrei na área da panificação e confeitaria, né? Eu virei padeiro confeiteiro, fui técnico da Bung, da Harald, trabalhei com a Rabelli. Então foram marcas que Anaconda, me possibilitaram desenvolver um trabalho bom na panificação e confeitaria. Uhum. E eu fui para a faculdade de gastronomia, na Univel, para ser um padeiro e confeiteiro melhor. E aí eu Com cheguei esse lá com objetivo. esse objetivo. E eu cheguei lá e tive professores sensacionais que moldaram a cozinha quente na minha vida e que vou carregar para o resto da vida, né? O Rodrigo Tábuas, que deu cozinha internacional, cozinha brasileira, a professora Carol, que era nutricionista e fez a parte de garde-manger com a gente, né? Então, a professora Raquel, segurança alimentar. Então, foram professoras que marcaram. E aí eu falei, não, eu vou para a cozinha. E aí eu fui trabalhar no Le Monde, e depois eu assumi a frente da cozinha, e estamos aí. E da onde que foi a transformação do chefe pro churrasqueiro, pro assador? Que você começou a ganhar nome, digamos assim, e conseguir mostrar mais o seu trabalho aqui em Cascavel e região a partir disso, assim, né? Especialmente pro público de fora, talvez. Como chefe de cozinha, quem frequentava ali os restaurantes já te conhecia, mas pra galera que não sabia exatamente como que você trabalhava, você ganhou uma exposição maior e o chefe Jean Palma foi começar a ser conhecido como churrasqueiro. Como é que foi essa É, ideia de começar a investir nessa questão dos eventos? foi o nada por acaso. Aí, ó, viu? É É isso. uma frase que eu uso sempre, que nada é por acaso, tudo é sobre Deus, né? Eu fali um restaurante em 2021 e eu jurei que eu não ia mais trabalhar com cozinha. Eu mudei totalmente de área. Eu sempre trabalhei com vendas indiretamente, mas é vendas, porque o técnico nada mais é do que um vendedor. Sim. E aí, com a falência do restaurante, eu fui trabalhar na energia solar. Estava no auge na época, né? E aí eu falei que não ia mais mexer com comida. E no final do ano, de 2021 para 2022, Pós-pandemia já. pós-pandemia, um cliente me ligou, o Marcelo, da Iluminar Engenharia. Ele me ligou e falou assim: Jean, eu precisava de um favor teu. Eu sei que você gosta de churrasco e eu preciso levar um carro para o Morama, um carro elétrico, e aí eu tenho um evento lá de churrasco. Você leva esse carro para mim e eu te dou as cortesias para você e tua esposa irem lá curtir o evento com a gente. Eu falei, show, bora. Me programei para levar o carro, tudo certo. E ele me deu os ingressos. Aí não deu certo para levar o carro. Não consegui uma liberação do carro para poder levar. E aí eu liguei para ele, Marcelo, e agora? Você quer dar os ingressos para alguém? Ele, não, eu quero que você vá lá curtir comigo. Vamos lá, a gente vai ter um espaço nosso lá. Eu falei, o que que é? Ele é o Isso é Churrasco, do Fernando Sorocaba. Eu, opa, né? Imagina, né? Open food, open Aham. bar, tudo. Falei, Vou bora lá. curtir. Aí saímos eu e a esposa daqui para lá. Chegamos bem cedo lá. Aí fiquei bem na frente do palco, assim, bem na grade. E aí ali começou o churrasco. Eu olhei e falei assim, eu conheço aquele cara. E aí cheguei perto, era o Fofo, que hoje é um dos líderes lá do Churrasco on Fire. E aí começamos a conversar, ele, não, mano, vem aí trabalhar com a gente, vem só por hobby. Eu falei, cara, eu não quero mais saber de cozinha. Dele, não vem pra, você não vai vir para trabalhar. Vem para se divertir, vem para curtir o momento. É diferente. Aí eu falei, então vamos fazer um teste. Aí fiz a inauguração da Frimeza, lá em Assis, com eles. E a gente fez um prato lá, o pulled pork, e foi um sucesso. Vendeu assim, vendeu o que a gente fala, né? Entregou toda a proteína em 40 minutos.
E só tinha porco, né? Porque é o produto principal da firmeza. Então foi o primeiro a acabar. E aí, daquilo, eles me convidaram para fazer parte do grupo. E eu fiquei com eles, fiz 18 eventos. Caramba, rodou o país? Rodei, fui para Balneário Camboriú, Bauru, Mogi, Santa Cruz do Rio Pardo. Porque era sempre o mesmo grupo de assadores que Sempre o mesmo. acompanhava os Isso, eventos nas cidades, né? isso. Eles têm os capitões de estação, né? Cada um que chefia uma estação, e tem os cabeças que coordenam tudo. E aí a gente estava lá como capitão de estação, fizemos Paranavaí, foi tanto lugar, Londrina, Maringá. E aí foi uma experiência que Que reacendeu o fogo reacendeu o justamente da cozinha em você, literalmente. E aí, em Balneário Camboriú, no final do ano, a gente foi para lá com tudo pago por eles, para curtir. Fui eu, minha esposa e meu filho. E eu parei porque a falência deixou muita ferida. Eu prestava consultoria e eu não consegui salvar o meu restaurante. E essas feridas não foram só em mim. Foi filho, esposa, família que não acreditava mais que eu pudesse ser capaz de alguma coisa. E a gente, lá em Balneário Camboriú, no hotel, tomando café, minha esposa abriu uma foto e ela olhou para mim e falou assim: "Você me perdoa?" Eu: "Por quê?" "Ah, eu fiz você parar com tudo. E é isso aqui que você tem que fazer. Eu tô hoje onde eu tô por conta de que Deus permitiu tudo acontecer e porque ela não me deixou desistir. Porque esse ano nossa ideia era parar com tudo." Agora em 25. Uhum. Nós Ou íamos parar no início do ano com tudo. E ela falou: não foi você que construiu tudo isso que você tem hoje. A gente não tem grana, né? Não estamos ricos. Mas você construiu uma história. legado, né? Você é referência para vários meninos que estão hoje fazendo evento. A gente formou pelo menos uns 10 churrasqueiros, assadores bons. Tem o Gabriel Laparrilla, que era meu sócio, que é hoje um cara que eu tenho admiração, porque ele toca os eventos hoje sozinho. E na época, quando a gente estava junto, ele tinha aquele receio. Falava: "Mano, você é bom, você tem que ir." E aí ele foi trabalhando com outros chefes muito bons da cidade, né? Arthur, Jostão, o Bativa, também são pessoas que foram referências para mim. E ele tá voando. Liguei para Legal. ele para fazer uns eventos comigo e ele tá com a agenda lotada. E aí ela não me deixou desistir. Como que é E o nome da sua esposa? Simone. Simone. E aí eu fui persistindo e hoje a gente tá aí. Mas daí, voltando um pouquinho lá, né? Lá para Balneário, lá para pós-21, ali depois dos eventos, ela mostrando a foto e tal, e aí você decidiu, porque antes você não fazia evento, não era o teu nicho, né? Decidiu começar a fazer os eventos ali e se ligou muito na questão do esporte também? Como é que foi? Não, nesse momento eu permaneci com o Fernando Sorocaba, Tá. com o Isso é Churrasco. E aí na energia solar também. Uhum. Daí teve aquela transição de governo, né? Uhum. E a energia solar teve uma queda. Porque daí voltou a cobrar imposto e tal, né? Exatamente, as taxações e tudo mais. E aí eu fiz o evento de Cascavel, aqui no aeroporto, do Isso é Churrasco, e ela me cobrava sempre o pedido de casamento. Sempre falava: "Não, porque eu não sou casada." Moravam junto há quanto tempo já? Já estávamos há um ano e meio, mais ou menos. Eu sou ruim de datas. Não tem problema. E ela me cobrava sempre. E aí um dia na conversa, os produtores, junto com o Sorocaba, escutaram eu falando com os piá e falaram: "Bora fazer esse pedido aí." Falei: "Não sei." E eles armaram, tipo, praticamente tudo. Tanto que o vídeo que tem na internet no meu Instagram, a gente sobe pro palco para fazer a foto oficial que a gente fazia com os assadores, né? Com o pessoal do churrasco. E aparece o Sorocaba: "Jean, cadê o Jean? Jean, vem aqui, que eu fiquei sabendo que você está querendo fazer um pedido." E daí, depois daquilo ali, o pessoal começou a procurar a gente
para fazer eventos. Que legal. E aí surgiu a empresa, que antes era La Parrilla, né, junto com o Gabriel. E aí a gente não brigou nem nada, só que a gente tomou uma decisão, que um ou outro ia ter que trabalhar fora, porque senão a gente ia perecer. Mas e como Né? é que foi essa experiência daí de começar a empreender, né? Nesse novo negócio que você ainda não conhecia, e nesse ramo corporativo que a gente sabe que é exigente, que a data vai acontecendo, e aí tem o orçamento, às vezes dá certo, às vezes não dá, às vezes o cara paga, às vezes não paga. Então, como é que foi essa experiência de ser dono do seu próprio negócio de forma itinerante, assim? Foi uma experiência forte por questão de dificuldades. Porque como eu vinha da gastronomia, as pessoas, os demais, não permitiam a aproximação. Então nós não sabíamos preço de mercado, nós pegávamos o que sobrava, e aí nesse pegar o que sobrar, foi onde surgiu o autódromo. Porque ninguém queria fazer venda no autódromo, porque era algo arriscado. Você pode ir e pode ser um sucesso, como pode ir e ser um fracasso. Uhum. E aí eu falei um dia pro Gabriel, eu falei, Gabriel, vamos arriscar uma vez? Aí ele, não sei. Falei, vamos fazer as contas. Fizemos as contas. Se desse tudo certo, ia ser muito bom. Se desse tudo errado, a gente já tá, né? Uhum. Aí fomos fazer o Moto MotoGP. Foi primeiro evento de venda no autódromo. E aí a gente tava, era umas 2 horas, 1 e pouco da tarde. Nós já tínhamos vendido 500 hambúrguer em cada estação. Ele tava com uma e eu com a outra. Aí teve o acidente dos meninos. Uhum. E a prova foi cancelada. Então, tudo parou. Mas já tinha sido muito bom esses 500 de cada um e a gente estava feliz. Né? E aí começou as vendas nos autódromos. Então, toda etapa que tinha, tinha arrancada, a gente dava um jeitinho de entrar lá. E eu sempre fui apaixonado por Eu ia te automobilismo. perguntar isso, né? Pra você tava no parquinho de diversão, né? Eu podia ter sido uma M, né? Uhum. O evento. Eu chegava em casa feliz da vida. Porque eu conheci o Felipe. Eu conheci Felipe Giafone, André Marques, Débora Rodrigues, o Robert Val Andrade, tudo história. Esses caras construíram o automobilismo na truck. Aí surgiu o Stock Car, a Rubinho Barrichello, Cacá Bueno. Cara, então, assim, Caras que você via pela TV, né? o Felipe Massa, um dia eu andando assim no paddock, e o Felipe andando atrás de mim. Aí quando eu olhei assim, aí eu falei assim, agora será que eu peço uma foto, né? Então, assim, pessoas que eram inacessíveis Sim. e que o churrasco me permitiu acessar. Estar Né? próximo no Estar mesmo próximo. ambiente, né? Então, eu ia pelo rolê, porque chegou a um ponto que a gente estava levando realmente uns prejuízos. Só que eu não tinha a noção de que as pessoas estavam me conhecendo nessas idas para lá. Até chegar um evento da Fórmula Truck, em que 2 clientes meus, né, hoje clientes, me conheceram lá e eu tenho uma lista já de eventos, 6 etapas que eu atendi eles na Fórmula Truck. Da Fórmula Truck eu fui para Copa Truck atender o da Pel Racing, né, do Jô e do Salu. Aí conheci o pessoal da ASG, que me levou para Tarumã, que aí a gente já saiu do estado, né? Vamos para o Rio Grande do Sul. Lá conheci o Kleber Electric, que é o meu parceiro, né, da Electric Truck, né, e que carrega uma bandeira que, para mim, também é uma bandeira importante, porque tudo isso que a gente vai falar depois, né, do piloto, era um sonho secreto. Era um sonho que só eu e Deus sabia. Porque se eu chegasse e falasse para qualquer um, um dia eu vou ser piloto. Mas piloto o quê? Você correu do quê? Eu corri de kart umas 10, 12 vezes, mas nada profissional. Corria para tirar onda com a galera e tal. Então, foi uma virada de chave que foi proporcionada pela minha esposa, né? Ela que não deixou eu desistir, embora a gente às vezes esteja exausto, cansado. Ontem a gente teve quase um microinfarto, comentar um detalhe de ontem. A gente ganhou uma garrafa de espumante,
E aí eu sou uma pessoa que eu aprendi com meu pai, que não é preço, não é o valor que aquilo custa, é o ato, né? A gente fez um evento e ganhamos uma garrafa do cliente. E aí eu levei para casa, falei assim, amor, você queria tomar um espumante? Ó, ganhamos um espumante. Aí a gente abriu, tomou um golinho, eu tomei um golinho. Aí eu falei, eu nunca fui de olhar preço das coisas. Eu falei, eu vou ver o preço dessa garrafa, porque uma garrafa tinha um selo de edição limitada. E aí eu não consegui achar, ela abriu. Amor, aqui tá falando que é 8.000 essa garrafa. Eu falei, não, tá errado isso daí, olha direito. Ela tá falando, eu falei, não, não é. E aí liguei pro Marcelo, 11 horas da noite, Marcelo, vou te mandar uma foto aí, me fala quanto que é essa garrafa aí nos Estados Unidos. Aí, isso aqui é um espumante muito bom, aqui tá US$ 25 a garrafa, né? Deu, Aí eu falei assim, mas por que aqui tá 10 mil dele? Não, é peso, isso aí é da Argentina. Deu, ai Jesus, eu já tava tendo um infarto. Com uma garrafa de US$ 10.000, pagava 4 corridas minha o ano que Sim. vem. E Aham. aí, sabe assim, então, a gente tá vivendo experiências, né, aproveitando momentos, porque financeiramente ainda a gente está plantando, né? Toda empresa leva assim, um tempo de maturação, e a gente vai passar por isso de novo agora com a construção do restaurante, porque a marca dos eventos está consolidada. Nós temos bastante clientes, né? Nos mantém hoje, é o que nos paga as contas, mas vai ser uma nova etapa, né? E aí, junto com essa nova etapa, vem o automobilismo, né? Então, Eu já vou entrar nessa seara do automobilismo. Antes, eu só queria aproveitar que você citou ali esse contato, né, esse convívio com pessoas que são referências nas suas áreas, né? Você falou do Sorocaba, dos pilotos ali e dos próprios empresários, né, que acabaram te conhecendo e te contratando para os eventos. Aqui você teve também contato com o pessoal da RIC, né? Você esteve lá dentro, sim. conheceu o pessoal, esteve próximo a eles. O que essas pessoas ensinaram para você, assim, né? Porque como a gente vem conversando, você era um chefe de cozinha e tinha muita habilidade e talento para cozinhar, né? Para Uhum. estar ali dentro e apresentar e preparar os pratos. Mas ser empresário, ser empreendedor exige um conhecimento muito diferente. Então, o que estar próximo a essas pessoas te ensinou, assim? O que você conseguiu absorver de cada uma delas que hoje ajuda, inclusive, no seu negócio? Tem uma pessoa que foi muito importante para a virada de chave como empreendedor. E foi até bom você me puxar essa memória, porque é um cara que eu não tive a oportunidade ainda de agradecer, que é o Pedro, que é diretor da RIC. O Pedro, ele nem sabe disso, nunca comentei com ele, mas eu sou muito grato a uma conversa que eu tive com ele no Churrasqueando com a RIC. O Pedro veio lá, já estava entre meio, a gente já tinha servido, estava entre meio as conversas dos empresários, já estava arrumando as coisas com o Gabriel, e aí ele me chamou, perguntou como que funcionava o nosso trabalho, como que o que a gente fazia, e eu expliquei tudo para ele, ele falou assim, custa muito caro para você trazer uma outra pessoa para ajudar você? Eu falei, não, depende do número de pessoas, né? Daí mas por quê? Ele falou assim, vou te dar um conselho. Aqui, você é um empresário, assim como os outros que estão aqui. Você tem que ser o dono da sua empresa aqui, e não o churrasqueiro, e não o assador. Você tem que ser o dono do buffet que está fornecendo a comida pra gente. E aí eu fui para casa com aquilo incomodado e comentei com a minha esposa. E na outra edição, a gente, que tinha todos os meses, né? A gente levou um ajudante. E aí o Gabriel ficou com ele, comandando. E eu vim ali na hora de cortar uma carne, né? Na hora de, como diz, na hora dos holofortes. Muita gente me criticou por conta disso. Ah, você só quer os flash. Não, gente, eu ralava, eu que montava estrutura, eu que desmontava estrutura. Tinha vezes que eu e o Gabriel, a gente chegava 2 horas da manhã no barracão, no nosso QG, e olhava para aquele monte de coisa e tinha que descarregar tudo, sabe? Ninguém via isso, ninguém via o por trás. E aí o Pedro me deu essa virada de Esse chave, né, toque, né? esse toque, e que fez toda a diferença. A RIC foi um momento muito importante para a gente,
tenho assim, um carinho grande lá pelas meninas, Elis, a Josi, né? Que fizeram parte do meu, da minha consolidação como empreendedor, como empresário. E você me falou agora há pouco uma frase que eu acho legal da gente compartilhar aqui também, que eu imagino que você carregue ela mesmo como inspiração, sobre gratidão, né? É, Que você é uma pessoa que gosta de ressaltar e de manter isso, né, é, dentro de você, né? o meu pai sempre dizia que a gratidão ela é uma moeda que não pode ficar no seu bolso. Ela precisa retornar. Você precisa ser grato. Por um longo período da minha vida, eu fui uma pessoa ingrata. No podcast que eu gravei com o Kleber, eu compartilhei uma coisa que eu desistia muito fácil. Desistia. Quando as coisas ficavam difíceis, por eu ter vivido muita coisa e ter experiência de várias coisas, eu mudava. Ah, começou a ficar difícil aqui, não, vamos mudar de coisa. E aí eu ia. E não finalizava nada. E isso foi me tornando uma pessoa ingrata. Porque nada dava certo. E aí eu, tipo, não tinha motivo para agradecer as pessoas que eu conheci, os momentos que eu vivi. Esse ano a gente já fez mais de 10 mil quilômetros de estrada, sabe? Então, assim, é muito chão rodado. É muita gente que a gente conheceu, é muita história que a gente viveu, sabe? Muitos amigos que a gente formou. Agora em abril, eu tive uma experiência de ir para a Copa em Londrina, que eu falei para a esposa, falei assim, ó, vamos fazer 2 etapas, uma perto e uma longe. Se não der, eu vou parar com esses negócios de autódromo. E aí a gente estava indo para Londrina e em Maringá eu tive um acidente com a minha carretinha, meu reboque, e dei perca total no chassi da carretinha. Ixi. E aí eu encostei ela no acostamento e eu vivi, depois da falência, uma frase que eu não preciso entender. Porque às vezes a gente fica se perguntando, mas por que isso está acontecendo comigo? Mas por que isso, né? Não preciso entender. Eu só preciso crer. Tem uma coisa que a Bíblia diz, todas as coisas. Todas quer dizer todas, boas ou ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E essa é uma certeza que eu tenho. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que eu vivo. Quem me conheceu, quem me conhece hoje, sabe o que Deus fez na minha vida. Ainda não sou perfeito, mas tenho minhas falhas, tenho meus defeitos, mas eu busco ser uma pessoa boa para as outras pessoas. E eu sentei no capô do meu Megane e põe os pés em cima da carretinha e falei, Deus sabe de todas as coisas. Eu não sei qual foi o motivo de tudo isso acontecer, mas obrigado, Deus, porque alguma coisa lá na frente podia ter acontecido. Sim. E aí pegamos um guincho, fizemos o evento foi top lá, nós conhecemos a ASG, que levou até onde a gente está hoje. Mas foi uma mudança de chave que eu entendi, que não importava se estava bom ou se estava ruim, eu tinha que agradecer. E aí eu lembrei que meu pai sempre foi uma pessoa muito grata. Meu pai era um cara assim, tinha os defeitos dele, eu até brinco com todo mundo que me conhece de muito tempo atrás para hoje. Eu falo que se eu tivesse escutado mais os conselhos do meu pai e obedecido à minha mãe, eu seria com certeza uma das pessoas mais ricas de Cascavel. Só que eu não tinha maturidade para viver isso. O meu pai, quando faleceu, deixou uma empresa para mim funcionando, que a gente vendeu. Minha mãe vendeu para pagar as contas, sabe? E isso pesa. Hoje eu tenho meu filho e eu tento, de maneira natural, fazer com que ele se interesse. Agora ele está todo. Receita daqui. Ontem a minha esposa teve que falar para ele, cara, eu vou fazer a comida. Porque ele quer cozinhar, ele quer... Colocar a mão em tudo. Por quê? Aí ele vem aqui, senta lá, escuta uma mesa falando, nossa, esse bolonhesa tá maravilhoso. E isso eu não tô me enaltecendo. São as pessoas que estão vindo que estão falando.
E aí ele fala, pô, é o meu pai. Quantos anos ele tem? 11. Qual é o nome dele? Isaías. Isaías. Legal. E ele, a paixão por corrida também. Ele, autódromo, né, no final de semana a gente tem MotoGP, né? Eu tenho um evento amanhã, né? E aí eu vou para Campo Mourão e o meu sous-chefe, o Jefferson, vai para Três Barras. Então, 2 eventos no mesmo dia. Mas no domingo eu sei que eu vou ter que, de manhã, ligar o Orley. Me descola uma cortesia aí que eu preciso levar meu filho aí, porque ele gosta de ir lá, de ver as motos, daquele ambiente, sabe? E não tem. Foi o que meu pai fez comigo. Meu pai me inseriu no esporte. Eu joguei futebol, eu joguei futsal. Então, eu venho. Hoje o meu perfil não tá atlético, mas a gente já tá trabalhando para isso. Porque é outra coisa que eu entendi. Eu não posso. Eu não vou ser um piloto. Eu vou ser um atleta. Porque o carro não anda sozinho. Tem que ter preparo. Isso aqui é quente. Que ninguém faz ideia do quão quente é isso aqui. Sabe? A temperatura dentro do cockpit também é elevadíssima. Então, tudo tem um preparo, né? Então vamos entrar nessa área do esporte. Você falou, vai ser piloto do quê? Como é que surgiu essa ideia de uma paixão, né? De uma admiração pelo esporte virar algo para você praticar ainda mais no automobilismo. A gente sabe, se você quiser jogar futebol, você vai lá com seus amigos, joga uma pelada, você quer jogar tênis, qualquer outra coisa, é muito mais fácil num esporte coletivo ou mesmo individual, correr, sei lá. Mas no automobilismo exige uma estrutura, um investimento, um suporte e uma equipe te bancando por trás e acreditando em você, no seu talento e na sua competência. Exatamente. Então, como que surgiu isso de transformar essa paixão de um admirador em ser um piloto de carros e de caminhões? Então, o Clever Electric, né, da Copa Truck, que já é meu parceiro aí de eventos no automobilismo, e a gente foi para a casa dele, passar uns dias lá, para a gente se conhecer um pouco melhor. Depois de uma corrida aqui em Cascavel, ele nos convidou para ir para lá, e a gente foi, e aí chegamos lá e eu falei, né, que eu tinha esse sonho de pilotar qualquer coisa, né, qualquer categoria. Era só de saber se realmente aquilo ali não é só uma loucura, né? De ter a sensação. De ter a sensação. E aí, o Kleber é um cara que ele tem um propósito de vida que Deus colocou de realizar sonhos. Ele é um realizador de sonhos. Ele mesmo fala que tudo que Deus deu para ele até hoje é para abençoar outras pessoas. E ele tem abençoado minha vida demais, assim. É um cara que tem sido um porto seguro, porque às vezes eu tô aqui pilhado com alguma coisa, eu mando uma mensagem, eu ligo para ele, a gente compartilha o momento. E aí chegamos lá na oficina, tinha 2 caminhões estacionados lá na oficina dele, né? Aí eu falei, e esse caminhão aí? Ele, chefe, esse daí é o caminhão que você vai correr o ano que vem. Aí eu falei, capaz, que correr? Ué, você não falou que você quer ser piloto? O caminhão tá aí, ó. E as coisas foram se encaixando e o caminhão já está correndo, né? O caminhão está com o André Magno, que também é outro que tem sido importante para mim, está fazendo parte da nossa equipe elétrica, e ele está sendo um coach, ele está dando todas as orientações. Chefe, acho que essa categoria aqui. E aí a gente começou a mudança de chave, porque até então eu iria correr de truck na Fórmula Truck, né? E a gente sabe, a Fórmula Truck tem uma expressão muito boa, muito grande, mas conflita calendário. E daí, como eu tenho um contrato, vamos dizer assim, para o nosso camarote BBQ da Copa, eu não ia conseguir cumprir os dois, e aí eu não ia fazer nada bem feito. Então eu fui analisando, e eu sou bem coerente com relação a fazer as coisas. Antes eu era mais impulsivo, o meu sanguíneo falava mais alto, mas hoje eu estou aprendendo que precisa ter planejamento, porque não causa dano só em mim, causa danos na minha esposa, no meu filho, reflete na minha mãe, reflete em todos que estão perto de mim. Então eu analiso bem e mudo o pensamento. Por mais que às vezes eu fico relutante, mas eu queria correr de caminhão.
mas eu entendo que o momento não é. E a gente viveu uma experiência com o André, até vou citar porque é interessante. O André é um piloto, um exímio piloto. Foi campeão agora da Copa Onix, com o menor orçamento de funilaria e pintura do campeonato. Então é um cara que foi campeão sem bater o carro. Uhum. Então ele é bom piloto. E ele foi para a Copa, para Curvelo, a gente se preparou, estava todo mundo empolgado, ia ser a estreia dele, inclusive ele. E o pessoal da federação não permitiu que ele corresse. Eles falaram, ó, ele precisa bater tempo para poder correr. E não tinha como, porque o caminhão apresentou alguns defeitos e não tinha como. E o André, a postura do André fez com que eu refletisse na minha futura carreira. Ele falou assim, não, tranquilo. Eu fiquei muito indignado por ele não poder. E ele ficou tranquilo, lúcido, e falou assim, não, chefe, isso aí é normal, isso aí acontece. Vamos preparar e vamos para a próxima etapa. E depois ele fez algumas voltas rápidas com o caminhão e a gente vai acompanhando os tempos e o cara entrou com o pé no bucho. Ele teria feito uma corrida sensacional, mas serviu para mim ensinar algo aquilo. E aí eu, analisando, mudamos o planejamento. Então o projeto para o ano que vem é correr com a Woodstock, né, que o Kleber já disputa a Woodstock. Então, que são os carros antigos da Stock Car, né? Não, são os Opalas que iniciaram a Stock. Iniciaram a Stock. Até eu vim com a camisa do Opala hoje, o pessoal da Turbo lá, que são parceiros nossos. E esse carro aí é do pessoal da Electric mesmo? Esse aqui é uma referência a todas as linhas de Opala, mas o que corre na Old é o 78 e 79. Mas de quem que é o carro? É da equipe elétrica. Da equipe do Kleber. Uhum. E aí... Aí você vai fazer o campeonato todo. A ideia é fazer todo o campeonato com a Old. E aí estamos em tratativa para Turismo Nacional. Aí vamos correr de Onix na Turismo Nacional. Também toda a temporada. Todo o campeonato. E aí algumas provas pontuais, né? Da Copa Truck e da Stock Light, que a gente também tá tentando negociar. Você tem, inclusive, uma ajuda, né? Do Bianchi, né? Tem o que é o Bianchi, mesmo empresário, ou o cara que ajuda e assessora o Gabriel Casagrande, Gabriel Casagrande, Bia Figueiredo, Zini, um monte de nome aí. Porque, assim, o case do chefe é bom. Né? Existem empresas que querem estar no automobilismo, mas porque uma coisa que as pessoas não entenderam ainda sobre o automobilismo. O automobilismo não é só corrida, é um ambiente de conexão. Sim. Hoje a gente fala muito em network, o B2B, B2C, e as pessoas não sabem o que é isso. É eu levar o meu cliente para conhecer o seu cliente e eles se conectarem. O automobilismo é isso hoje. É um lugar de conexão. É um lugar para você ter contato com novos empresários que estão investindo na mesma área que você e fazer negócio. Sabe? Não é só ir lá pelo esporte. Porque, como a gente falou, é um esporte que tem um custo, né, diferente de jogar bola, de jogar tênis, de jogar simulador, que também é caro. Uhum. Né? Caro não seria a palavra, é um investimento, né, significativo. Mas existem empresários que apostam nisso, porque eles sabem a importância e o valor que tem. E aí enxergam em você, na sua imagem, essa possibilidade de atrair, inclusive, novas marcas, novas pessoas a entrarem dentro desse business, desse ambiente. Né? Exatamente. Por exemplo, vou citar um exemplo, né? Hoje eu tenho aqui comigo o Gerson, né? Que é dono da IATEC, né? E da marca Record Jamais. O Gerson comprou a ideia logo que eu falei. E o Gerson está trazendo uma marca de tecnologia. Mas o que tem a ver tecnologia com corrida? O meu simulador vai ser montado pela IATEC. E todos os produtos dele são importados direto por ele. Não tem um atravessador. Sabe?
ele vai estar lá para quê? Para conhecer outros empresários que precisam de sistema para suas empresas, monitores, gabinetes, aqueles. Até tem que fazer um curso com ele lá, aquelas máquinas que comandam todo o sistema operacional Servidor, né? o servidor. O Gerson faz tudo isso. Né? Majestoso Pescado é uma importadora do Chile, é uma das maiores aqui da nossa região, que importa salmão fresco. O salmão sai do Chile e chega aqui fresquinho. E eles entregam no outro dia já para o cliente deles. Então, não congela, não tem... são clientes que estão aqui para conectar outros clientes. Eles entenderam de que não é um patrocínio, é um investimento na marca deles. E você tá aberto para novos investimentos, né? Eu vi que seu macacão já tá cheio aí, já tem bastante gente apoiando, né? E patrocinando, que é muito legal. Mas tem possibilidade de mais pessoas embarcarem de carona contigo nessa, Sim, né? a gente vai agora montar o layout do carro, né? O Media Kit também está Media Kit, preparando, estamos né? preparando, fizemos as fotos hoje, né? Uhum. Vamos preparar o Media Kit, o layout do carro. E assim, a gente não usa a palavra patrocínio, porque não é um patrocínio. É algo que eu tenho a oferecer para a marca. É uma exposição de marca diferente de um post, de um story. É conexão. No meu camarote, vamos dizer assim, a gente vai trabalhar o evento que eu faço hoje para os meus eventos corporativos. Uhum. Então, o meu parceiro vai ter um espaço para ele levar convidados dele, levar clientes dele. Eu quero fazer um agrado para os meus clientes e vou levar o pessoal lá no camarote. Então... E você já pilotou nesses últimos dias? Já teve a primeira experiência, assim? Ou vai deixar tudo pro ano que vem para valer, assim? Como é que vai ser, cara? Tive a primeira experiência aqui em Cascavel, com chuva. Nossa. Quase matei o Kleber do coração. Ele tava junto de carona Tava ali? junto de carona. Caminhão? Ou era carro? De caminhão. Caminhão? E como é que foi a sensação de estar dentro da cabine ali? Cara, assim, ele falou, ó, chefe, tá chovendo, tá, a pista tá lisa, fiz umas voltas, alguns pontos estão escorregadios, então vamos só para você sentir a sensação, a pegada do caminhão. E aí ele fez 5 voltas e depois ele passou para mim que fiz 5 voltas. Aí antes de sair para as voltas com ele, que ele ia conduzir, eu sentei no banco e começou a me dar uma crise de ansiedade. Sério? E começou a me sufocar, e eu ali. Só que daí eu pensei, né, comigo, né? O Kleber, ele é muito coerente. Se eu passasse mal, ele não ia deixar eu sair com ele. Nem para dar uma volta de carona. Eu falei assim, não, eu preciso me controlar. E eu fiquei ali, respira, e fechei o capacete, tirei o capacete, e ele lá, conversando com os meninos em roda do caminhão. Eu falei, meu Deus, eu não vou sair daqui, não vou desafivelar o cinto, porque senão ele não vai deixar eu ir. E aí ele entrou, a gente foi, quando o caminhão começou a acelerar, parece que arrancou toda aquela ansiedade, e aí a adrenalina dali, e ele dá umas puxadas fortes nas curvas. Ele é sensacional. E aí trocamos, aí eu fui, ele falou, ó, chefe, vamos na boa, para você conhecer a pista, dependendo de como você for, eu deixo você dar umas esticadinhas. E aí eu fiz 2 voltas. Na terceira eu já tava... Que não é sequencial, que tem gente que pensa que é sequencial igual os estoque e NASCAR. Não, é câmbio mesmo, em H. E aí ele falou, ó, você tá trocando já a marcha certinha. Então agora eu vou te falar só a hora de trocar a marcha e você dá uma aceleradinha. E aí eu fiz 2 voltas meio pegadinha. E foi uma sensação sensacional. Maravilhoso. E aí, como é que vai ser sua preparação agora, né? Especialmente para essas competições da Old ou mesmo da Turismo, se acontecer, né? Como é que vai ser? Porque aí você vai ter, como você disse, uma rotina de atleta mesmo, né? Então, fazer treinos, preparar fisicamente e tal. Então, como é que você está planejando, né, que seja esse preparo mesmo? Eu até posterguei um pouquinho essa iniciação de preparo por conta da inauguração da casa, né? Como a gente falou, tá com o restaurante ali. Mas eu vou começar agora um trabalho com uma nutróloga, né? Vou para academia
e vou simulador, trabalhar bastante simulação. Os track days que tiver pela cidade, vai ter um track em Londrina. Vamos ver o custo disso e vamos para lá. Né? Como eu falei, exposição de marca, né? Os parceiros precisam aparecer. E aí a gente vai treinando, né, para pegar chão. Né? Estamos cogitando a possibilidade de um kart para andar aqui no kartódromo de Cascavel, né, no kart clube. Então, não para competir no kart, porque daí fica muita coisa, você fica sobrecarregado. Mas para, justamente, essa semana eu não tenho nada, vamos lá rodar, Treinar mesmo, né? treinar. Porque corrida muda quando você fala de uma F2, F1. Aí ali o peso, mas os carros pegam a última corrida agora em Las Vegas, a velocidade máxima da pista é 347 km por hora. Aerodinâmica também, carro de fórmula é diferente. Né? Então, mas para as categorias que eu vou disputar, o peso do Força G não é tão grande, então não judia muito, mas eu preciso perder aí até janeiro uns 12 quilos. Sendo chefe de cozinha é difícil, né? Porque até hoje eu tava comemorando, falei pro Rodrigo que eu perdi 5, né? Eu tava com 117 quilos. Então, vai dar certo. Vai dar certo. Pra gente já finalizando aqui nossa conversa, o que você sentiu ou sente quando você olha esse macacão, vê que tá cada vez mais perto, né? A possibilidade da estreia, vê o que você tá conquistando como chefe de cozinha, assim, também, olhando para trás e vendo onde você tá hoje, né? O caminho que você percorreu. Qual que é o seu sentimento, assim, Jean? O que você olha pro retrovisor, né? O que você enxerga? É o que eu falei no começo, tudo sobre ele, nada sobre mim. Hoje eu chorei. Eu choro bastante, eu sou um cara. Você é bem emotivo, eu né? sou bem emotivo, até Isso é bom. mantegão. Mas antes de fazer as fotos, eu vesti o macacão pela primeira vez com os patrocínios estampados. O dia que ele chegou, eu coloquei, né? Mas coloquei, já logo tirei. E hoje eu vesti pela primeira vez com os patrocínios as pessoas que estão fazendo esse sonho tornar realidade. E pedi para o Rodrigo para fazer uma oração comigo para agradecer a Deus. Porque até então era um sonho. O dia que o Gerson falou para mim assim, manda fazer um macacão. Pode mandar fazer um macacão. Eu vou te apoiar nesse seu projeto, nesse seu sonho. E eu falei pra minha mulher, falei assim, amor, eu tenho um macacão. Tá acontecendo. E aí o André me mandou o capacete, sabe, as coisas assim. Falei, meu Deus, tá virando real, sabe? E é tudo sobre ele, sabe? Deus tem proporcionado tudo isso. Não é sobre religião, não é sobre placa de igreja, é sobre todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É fé, né? Fé. Até no podcast do Kleber eu citei isso. A palavra fé tem uma tradução que diz que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. No meu coração eu tinha esse sonho. E Deus sabia que eu precisava estar pronto para chegar a esse momento. Para não ser um moleque. Para saber que não é só uma pilotagem. Não é sentar no volante e pilotar. É quem é a pessoa que está atrás dali do volante. Sabe? Hoje a gente tem exemplos que eu admiro. O Arthur Scherer, da Copa Truck. O Gabriel Casagrande. O Barrichello. O Barrichello construiu a Ferrari. Muita gente fala assim, o Barrichello foi piloto do Brasil que não teve sucesso. O Barrichello é o melhor piloto depois do Senna. Depois do Senna, o Barrichello é o cara que é referência para quem sabe o que é automobilismo. Sabe? Então, é sobre isso. Quem eu vou ser no automobilismo. Né? Porque como cozinheiro, eu
tenho construído uma história. Os meninos que trabalham comigo têm uma admiração. A gente teve um episódio esse ano, até pedi desculpa de maneira oficial aqui, né? Porque vai pro ar no YouTube, né? Eu falhei com o pessoal do Brasa esse ano. O Alemão, o Polidoro, né, o Dexter, o Thiago. Eu tinha uma estação no Brasa e eu não consegui vir para a estação. Eu estava em Curvelo e eu não consegui pegar o avião lá para vir para cá. E aí os meus meninos, o Rodrigo, o Pequeno e o Jefferson, vestiram a camisa e foram lá e entregaram a estação. E isso mostra o que foi construído através do churrasco. Porque eles poderiam ter ido embora, eles não estavam ganhando nada. Eles estavam como voluntários. Eles foram pelo rolê, porque é divertido. É um festival, é o maior festival hoje do sul do Brasil e um dos maiores do Brasil. Então eles estavam lá pelo rolê. E eles vestiram a camisa, foram com um uniformezinho, bonezinho e entregaram com maestria. Sabe? Então, isso é um time, né, cara? O esporte ensina isso. Né? Exatamente. Trabalho em equipe, né? É um trabalho em equipe. Até um detalhe que a gente citou antes sobre o Bianchi, o Rodrigo Bianchi, ele criou uma mentoria, né, para pilotos e selecionou 10 pilotos do Brasil que já correm e já têm a sua carreira, e dentre esses 10, ele me convidou também. Então eu estou numa mentoria com o Bianchi. Você está muito bem acompanhado, cara, da Drax Sports. Da Drax Sports. E aí é fera demais. Ele tem me dado um suporte sensacional, né? E a gente sabe que não vai ser fácil, mas o que eu quero é que as pessoas que virem comigo, como o Gerson, o Nicolas e o Lucas da Majestoso, né, o Cássio da KGV, né, que essas pessoas que venham comigo venham porque o público deles vai se identificar comigo. Eu quero que as pessoas, o público do autódromo me conheça por quem eu sou. E não por quem eu vou falar que eu sou. Ah, eu sou fulano. Não, o fulano. Independentemente do que você fizer na pista, né? Não porque você vai ser o primeiro colocado. Exatamente. Né? Porque acho que você deve estar com esse sentimento, né? Sim. De que mais do que a posição que você terminar, o importante é você estar ali, né? A ideia é terminar as provas. Porque eu falei, vamos terminar as corridas. Vai dar certo, cara. Obrigado demais por esse papo, por compartilhar a sua história, por falar das novidades. Com certeza vai ser como você falou, um case muito legal da gente acompanhar, mas mais do que isso, saber que é você que vai estar lá, seja no caminhão, seja dentro do cockpit do carro, e muita gente vai estar torcendo por você, cara. Então, tenha certeza que, além da fé que você tem, vai ter uma energia muito boa das pessoas que gostam de você, das pessoas que vão te conhecer, passando a vibração para você se divertir, né? Que eu acho que é o principal, né? Isso aí. Obrigado, então, Jean. Obrigado eu. E temos que trazer sua esposa para vir jantar ali, né? Tem que trazer. Fim de semana mais fácil, a gente tá com um filho pequeno, mas a gente vai... no domingo, né? Tem o Sunset, traz hein? Fechou. E você também pode vir acompanhar aqui a nossa casa Diff Decor. Até metade de dezembro estaremos abertos aqui, esperando para receber você. E o restaurante aqui da Gran Cru, com o chefe Jean Palma, também está à disposição para ajudar você a ficar bem, trazer amigos para negócios, para conversa, clientes. Então, um espaço bonito, aconchegante, com uma comida muito saborosa, feita com o coração, com a alma, como é sempre o que o Jean faz. Então, está todo mundo convidado a participar e nos prestigiar aqui também, e também a acompanhar os nossos próximos episódios aqui do nosso Loungecast, o podcast oficial da Casa Diff Decor. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.